Boa noite, prezados alunos, na turma 3Z4. Então, só para relembrar vocês que nós já vimos na aula passada as principais raças de suíno. Tá? Eu montei esse quadrinho aqui para que fique mais fácil de vocês gravarem e entenderem como é que funciona, tá? Então, as principais raças de suínos que nós vemos, eu vou colocar só a abreviatura e depois eu coloco um rodapé explicando cada uma delas, tá? Então, a primeira raça, nós vamos chamar de Landrace, e eu vou colocar como LD. A segunda, Large White, vou colocar como LW. Eu deixei essas duas primeiras aqui, porque elas têm a mesma pelagem, uma pelagem branca. Então, qual que é a origem da raça Landrace? É da Dinamarca. Dinamarca. E do Large White é uma raça inglesa, uma das raças mais antigas que tem. Então, ela é da Inglaterra. Tá? E eu deixei aqui vago justamente porque a pelagem dessas duas raças é branca. Então, tanto o Landrace como o Large White são de pelagem branca, como nós já vimos. Né? O que vai diferenciar, então, essas duas raças? A orelha. Tá? Então, quando você olha o Landrace, por exemplo, ele tem orelhas célticas. O que é uma orelha céltica? São aqueles animais oriundos da Europa, né? Então, as orelhas célticas, elas são grandes e caídas, tá? E o Large White são orelhas asiáticas. O que é uma orelha asiática? É uma orelha pequena e em pé. Então, quando você vê duas raças brancas, a maneira de diferenciá-las é justamente pela forma e tamanho das orelhas e também pelo perfil cefálico. O Landrace, por exemplo, ele tem um perfil retilíneo. Retilíneo. Na realidade, a linha entre os olhos e o focinho, que se chama chanfro, ela é totalmente reta, né? E do Large White, ela é côncava. Então, o perfil côncavo na raça Large White. Então, você vê que, embora sejam brancas as duas raças, elas têm algumas diferenças, tá? E quais são as características principais da raça Landrace? Ela é considerada uma raça mãe. Tá? Por que ela é considerada uma raça mãe? Porque ela tem habilidade materna, né? A gente chama de habilidade materna. O que é uma habilidade materna? É aquela fêmea que cuida bem dos filhos, né? E, além disso, ela é boa produtora de leitões e também produz bastante leite. A raça Large White é uma raça mais completa. Você pode utilizar tanto os machos, então ela é uma raça pai, e também raça mãe. Ou seja, você pode utilizar tanto os reprodutores machos como as fêmeas, que você vai ter bons resultados, né? Então, além de ter habilidade materna, então ela tem a habilidade materna e tem também, qual que é a principal característica de uma raça pai? Ela tem que ter boa conversão alimentar e boas características de carcaça. O que significa isso?
ela tem mais carne e menos gordura, né? A terceira raça, eu vou colocar uma outra cor, que é o Duroc. O Duroc, a origem do Duroc é dos Estados Unidos da América. Qual que é a pelagem do Duroc? Ela é vermelha. Vermelho ou castanho, tá? Desde o vermelho, o castanho bem clarinho, até o castanho escuro. E o tipo de orelha dele é do tipo ibérica. Então, é uma orelha intermediária entre a céltica e a asiática. Tipo de orelha ibérica, ou seja, ela é levemente caída e, ao contrário das outras, que a céltica é totalmente deitada e a asiática é totalmente em pé, né? O perfil do Duroc é subcôncavo. O que é um perfil subcôncavo? É o que tem uma ligeira concavidade, né? Tá? E as principais características do Duroc é considerado uma raça pai. E também ele tem ótimas características de carcaça. Carcaça. E, além disso, ele tem uma carne de ótima qualidade também. Uma carne de ótima qualidade. Tá? Então, vocês estão vendo que nós temos duas raças brancas, uma vermelha, e agora a quarta raça se chama Wessex. Vou mudar a cor de novo para ficar bem diferente, né? Então, eu vou colocar as duas, é a raça Hampshire e a raça Wessex. A raça Hampshire é originária dos Estados Unidos também, enquanto que a raça Wessex é originária da Inglaterra. Então, como eu fiz aqui nas raças brancas, eu vou deixar aqui mais vago, porque a pelagem dela é preta, faixada. Então, ela é uma raça totalmente preta, com uma faixa branca na altura do dianteiro, né? Tá? O que muda aqui? Novamente, se a gente for ver a diferenciação das raças, o Hampshire, por exemplo, tem orelhas asiáticas, enquanto que o Essex tem orelha céltica. Então, quando você vê dois animais de raça pura, preto, fachado, você vai olhar a orelha, né? Então, se for orelha em pé, é o Hampshire. Se for orelha deitada, é o Essex. O perfil do Hampshire é um perfil côncavo, enquanto que do Essex é do perfil retilíneo. Então, é muito parecido com o Landrace, né? Só que a pelagem é completamente diferente, né? Tá? E o Hampshire é considerado uma raça. Tá? Agora, essa raça aqui, ela tem um problema na carne. É uma carne do tipo DFD. Carne do tipo DFD. Depois eu vou explicar para você direitinho isso aqui, tá? É uma carne mais dura,
Então, D de uma carne escura, né? D de dark, F de firme e DFD. Tá? Então, ó, dark, firme e... O que é o D mesmo? Esqueci. Dá para cortar isso aí depois? Não? Bom, carne é dark, firme e dry. Ah, desculpa, tá? Então, olha aqui, ó. Na realidade é dry. Dry quer dizer seca, tá? Dry. Firme, uma carne mais dura. E dark. Escura, né? Então, esse tipo de carne aqui, às vezes não é muito bem vista, né? Tá? Então, ela é do tipo DFD. Enquanto que o Essex é considerado uma raça mãe. Só que a característica dela, ela tem muita gordura na carcaça. Então, é uma raça que o pessoal já praticamente não está utilizando mais. Né? Mas é uma raça muito rústica. É uma raça rústica. Tá? E o que peca nela é justamente a carcaça. Tá? E para fechar a raça, nós temos o Pietran. O Pietran, a origem dele é a Bélgica. Pietran é uma cidade da Bélgica, então pegou esse nome, né? Tá? A pelagem dele é malhada. E o tipo de orelha dele é asiática. O perfil subcôncavo. E a principal característica dele é que ele tem uma pequena espessura de toucinho. É considerado uma raça pai também, tá? Então tem uma pequena espessura de toucinho. Se nós pegarmos todas essas raças aqui, a que tem a menor espessura de toucinho é justamente o Pietran. Só que esses animais são muito sensíveis ao estresse. Então, e quando ele está muito estressado, a carne dele fica do tipo PSE. PSE. O que quer dizer P? Pálida, soft, mole e exudativo, que perde muita água. Então, é uma carne que não é muito boa enfim, quando os animais são muito estressados, então a carne fica desse tipo aqui. Então, a carne que tem um visual que não é muito bom, que não agrada muito o consumidor, né? Tá? Então, essa parte de raças, o que eu queria mostrar para vocês é isso daqui, tá? Então, esse quadrinho aqui facilita muito vocês entenderem isso aí, tá? Show? Bem, nós vimos, então, as principais raças que a gente utiliza em suinocultura. E agora eu vou falar um pouco de quais os cruzamentos que a gente utiliza. Antes de falar em cruzamento, nós temos que ter uma pequena aulinha de matemática, em que nós vamos somar frações e dividir frações. Isso vai ser muito importante para a gente depois determinar o grau de sangue de cada cruzamento, né? Tá? Então, quando você soma frações, exemplo, você vai somar meio mais 1/4. Como é que você faz? Você tem que tirar o mínimo
múltiplo comum. O que é o mínimo múltiplo comum? É um número que seja divisível pelos dois aqui, né? Então, esse número seria 4, né? Aí você divide 4 dividido por 2, 2 vezes 1, 2 e soma aqui. 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1. Então, quando eu somo duas frações, meio mais 1/4, eu vou ter 3/4. Certo? E se eu somar 3/4 mais meio, por exemplo, meio mais 3/4. Aqui, da mesma forma, o mínimo múltiplo comum é 4. 4 dividido por 2, 2 vezes 1, 2 mais 4 dividido por 4, 1 vezes 3, 3. Então, a soma aqui deu 5/4, que é mais que 1, né? Porque 4/4 é igual a 1. Então, nós estamos vendo aqui que aqui dá mais que 1. É como desmembrar a fração, né? Por exemplo, quanto que é 2/4? Não é igual a meio? Certo? Então, 2/4 é igual a meio. Então, você pode, ou que é igual a 4/8. Isso aqui é tudo igual. Certo? Então, 2/4 é igual a meio, que é igual a 4/8. Tá? Então, isso aqui é uma parte da nossa aulinha de matemática, né, do primário. Tá? A outra parte é como você vai dividir uma fração. Por exemplo, meio dividido por 2. Se vocês se lembrarem, você pega a fração e inverte, né? Segundo, quando você está dividindo, você inverte. Então, 1/2 vezes 1/2, que é igual a 1/4. Então, para facilitar, quando você divide uma fração por 2, basta multiplicar o denominador por 2. Quanto que é 1/4 dividido por 2? Então, você vai ver aqui, ó, que é 1/4 vezes meio, que é igual a 1/8. Tá? Se eu dividir de novo aqui por 2, eu vou ter 1/16. Se eu dividir por 2, eu vou ter 1/32 e assim sucessivamente. Tá? Então, isso aqui nós vamos utilizar muito quando eu falar de cruzamentos. Tá? E falando em cruzamentos, então, eu vou colocar alguns aqui. Como essa aula está sendo gravada, então, vocês não vão ter dificuldade de pegar isso também, tá? O primeiro cruzamento, inclusive, eu não falei em aula, chama-se cruzamento absorvente. Por que ele chama cruzamento absorvente? Porque uma raça pura vai absorver o rebanho, né? Então, ó, por exemplo, se eu quero uma raça pura do Large White, então o que eu tenho que fazer? Quais são os graus de sangue que eu tenho? Isso aqui é o famoso puro por cruzar, tá? Então, na quinta geração, nós vamos ter um animal que é puro por cruza. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Então, você pega um macho Large White puro e acasala com fêmeas, que a gente chama sem raça definida. Então, você pega o rebanho, não tem raça definida, né? Sem raça definida. Qual que é o grau de sangue dos filhos aqui? É metade do pai, meio Large White e meio sem raça definida. Tá? A gente vai chamar isso aqui de primeira geração ou F1. Você vai selecionar fêmeas e descarta todos os machos. Tá? Na segunda geração,
você vai pegar um macho large white, é lógico, de outra linhagem, porque senão você está casado com pai com filha, né? De outra linhagem, é casada com as fêmeas F1. Qual que é o grau de sangue dos filhos aqui? Eu sei que sem raça definida, se eu dividir meio por 2, não dá 1/4? Não é 1/4 sem raça definida. Tá? E como a soma dos dois... então, se eu somar 1/4 mais meio, eu vou ter 3/4 de large white. Aqui nós temos a segunda geração, descarto o macho e seleciono fêmea. Depois, novamente, o macho large white de outra linhagem é casado com as fêmeas F2. Qual que é o grau de sangue dos filhos? Com certeza ele vai ser 1/8 sem raça definida. E quanto de large white? Como é que eu faço essa conta aqui? Eu sei que a mãe tem 3/4, metade de 3/4 é 3/8, não é? Da mãe. E do pai, meio. Então, mais meio. Então, eu vou ter o que aqui? Qual que é o mínimo aqui? 8. 8 por 8. 1 vezes 3. 3. 8 por 2, 4 vezes 1, 4. Então, ele é 7/8 de large white e 1/8 sem raça definida. Vocês estão vendo que a soma sempre dá 2, sempre dá 1. Meio com meio, 3/4 mais 1/4, 7/8 mais 1/8. Então, você tem a terceira geração aqui. Novamente, seleciono fêmeas e descarto macho e entro novamente com um macho large white, com as fêmeas F3. Qual que é o grau de sangue dos filhos agora? Dividido por 2 aqui dá 1/16, né? E quanto que vai ser o pai? Metade de 7/8, quanto que é? Né? 7/16? Mais meio do pai? Então ficou fácil agora, né? Então nós temos aqui 16. 16 por 16 é 1, 7. 16 por 2, 8 vezes 1, 8, que vai dar 15/16. Então, 15/16 de large white e 1/16. Vocês estão vendo que eu estou diluindo o sangue daquelas fêmeas que não tinham raça definida, né? Chegando aqui, ó, F4. E para fechar o cruzamento, que a gente chama de absorvente, ou puro por cruza, nós vamos pegar novamente o macho large white e casar com fêmeas F4. Qual que é o grau de sangue dos filhos? Sem raça definida, ó, meio, 1/4, 1/8, 16, 1/32. Sem raça definida. E meio, aqui, metade de 15/16 é 15/32. Mais meio. Então, eu tenho um mínimo multicomum aqui, 32 por 32, vamos ver se 15. 15 mais 32 por 2 é 16 mais 1, vezes 1, 16. Então, vai dar 31, 32 avos de large white. Esse aqui é o puro por cruza. Tá? Então, é considerado uma raça pura por cruza. Então, esse tipo de cruzamento aqui é muito utilizado em gado de leite, porque as vacas são muito caras, né? Então, com o tempo, você pode, colocando sempre um touro melhorado, no fim de 5 gerações, você consegue um animal puro por cruza. Tá? Então, esse aqui é um cruzamento que nós não tínhamos visto ainda. Tá? O resto nós já vimos. Eu vou só citar aqui, que seria o... Bom, então eu vou deixar
Olha, isso aqui. Então, seria o cruzamento simples, né? O cruzamento simples industrial ou de primeira geração. Aqui, nesse caso aqui, nós trabalhamos com apenas uma raça pura. Aqui, nesse cruzamento simples industrial de primeira geração, nós vamos trabalhar com duas raças puras. Então, esse cruzamento simples, como o próprio nome diz, né, você vai pegar um macho, por exemplo, de raça pai, que pode ser um Duroc, por exemplo, e acasalar com uma fêmea Large White ou Landraça. Você pode optar pelo Large White. Então, você vai ter a primeira geração aqui, meio sangue Duroc e meio sangue Large White. Então, fechou o cruzamento aqui, né? Por isso que ele chama simples, né? Esse tipo de cruzamento também é muito utilizado em bovino de corte, para fazer o meio sangue, né? Tá? O famoso cruzamento industrial. Por exemplo, você pega um macho europeu e é casado com a fêmea indiana, então você tem a rusticidade do indiano e a produtividade do europeu, né? Tá? Então, esse cruzamento parou aqui, ó. Tá? Então, esse aqui nós tivemos 31, 32 e 1, 32, que é o puro pro puro, né? Tá? E nesse aqui nós já temos meio Duroc, meio Large White, como poderia ser meio Large White, meio Landraça, enfim. Você utiliza apenas duas raças. O terceiro cruzamento que nós vemos é o retrocruzamento. Aqui nós vamos utilizar também duas raças puras. Só que esse tipo de cruzamento aqui é um pouquinho diferente do de cima, tá? Então, eu vou dar o mesmo exemplo daqui, ó. Então, eu vou pegar um macho Duroc e acasalar com a fêmea Large White. Então, eu vou ter, na primeira geração, meio Duroc e meio Large White. Então, aqui, o mesmo esquema, né? A gente chama de F1 ou primeira geração, e nós vamos selecionar as fêmeas. Agora, aqui eu inverto o macho. Então, ao invés de usar macho Duroc, eu vou pegar um macho Large White e acasalar com as fêmeas F1. E agora, qual o grau de sangue dos filhos? Aqui não tem Duroc, não é? Então, ele vai ser 1/4 Duroc. E quanto de Large White? 1/4 da mãe e meio do pai. Então, se eu somar 1/4 da mãe mais meio do pai, eu vou ter o 2 mais 1, que é o 3/4, né? Lembrando-se, gente, que a soma sempre tem que dar 1. 3/4 Large White. A gente vai dividir F2 e seleciona a fêmea. Agora, o que eu vou fazer? O macho que eu comecei, eu termino o cruzamento. Então, eu vou pegar um macho Duroc, obviamente de outra linhagem que não seja essa, porque senão ele vai casalar com as netas, né? Isso não é bom, né? A consanguinidade. Então, eu vou pegar o macho Duroc e acasalar com as fêmeas F2. E agora? Aqui não tem Large White, tem? Então, ele vai ser o quê? 3/8 Large White, certo? Porque eu dividi o sangue dele por 2. E quanto de Duroc? 1/8 do pai, da mãe, mas quanto do pai?
meio. Então, nós temos aqui 8, 1 mais 4. Então, vai ser 5/8 do Rock e 3/8 do Large White. Vocês estão vendo que a soma aqui deu 1 também, né? Se eu somar essas duas frações aqui, 5/8 mais 3/8, 8. 5 mais 3, 8. 8 é igual a 1, tá? Então, nós temos aqui o cruzamento absorvente com apenas uma raça pura, o simples, e o reto cruzamento utilizando duas raças puras. E agora nós vamos utilizar 3 raças puras, só que a luz aqui está acabando, então eu vou passar para isso, tá? Então, o quarto tipo de cruzamento é o cruzamento tríplice ou tricross. Aqui, nesse caso, nós vamos utilizar 3 raças puras. Por isso que chama tríplice, né? Então, um exemplo. Vamos pegar aí, por exemplo, o macho Large White e acasalar com a fêmea Landrace. Então, qual que é o grau de sangue dos filhos? Meio Large White e meio Landrace. Continua naquela mesmo esquema, né? Vamos chamar isso aqui de F1 e seleciono fêmeas. Agora eu vou entrar com uma terceira raça aqui. Tem que ser uma raça pai, né? Pode ser Hampshire, Duroc ou Pietran. Então vamos colocar aqui Hampshire, tá? Então pego o macho Hampshire e acasalo com as fêmeas F1. Qual que é o grau de sangue dos filhos agora? Aqui não tem nem Large White nem Landrace, né? Então ele vai ser 1/4 Large White, 1/4 Landrace. E quanto do pai? Meio do pai, né? Meio sangue de Hampshire. Se você somar 1/4 mais 1/4 mais meio, igual a 1. É igual a 1, certo? Então, esse cruzamento tríplice ou tricross, ele é muito utilizado também. Então, você pega aqui, por exemplo, aqui, ó, são 2 raças mãe, né? Então, provavelmente, essas filhas aqui serão excelentes mães e você entra com o Hampshire para melhorar a carcaça, né? Tá? Ou podia ser Duroc, ou poderia ser o Pietran, tá? Bom, o quinto tipo de cruzamento, ele se chama machos e fêmeas meio sangue. Quantas raças nós vamos utilizar agora aqui? 4 raças puras. Vocês estão vendo que a gente está... E como eu disse, a vantagem de se fazer cruzamento em suinocultura, por exemplo, o Large White é uma raça boa mãe com... Então, quando você casar os dois aqui, ó, o meio sangue normalmente é melhor que os pais, né? Então, você teria que entrar com a terceira raça aqui, ó. Então, você consegue o que a gente chama de vigor híbrido, né? Quanto mais cruzamentos, melhor a performance dos animais, né? Depois eu vou mostrar para vocês no quadrinho o quanto que isso aumenta, tá? Aqui nesse caso, nós vamos fazer 2 linhas de cruzamento, uma linha paterna e uma linha materna. Então, por exemplo, tem que utilizar 4 raças, né?
Eu posso começar com Duroc e acasalar com fêmeas Hampshire, por exemplo. Então, eu tenho meio sangue Duroc e meio sangue Hampshire. O que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar, vamos chamar isso aqui de linhagem A, eu seleciono os machos e descarto fêmea. Paralelamente, eu desenvolvo outro tipo de cruzamento em que eu vou usar duas raças, por exemplo, essa daqui, ó, pegar um macho large white e acasalar com a fêmea Landrace. Então, o que nós vamos ter aqui? O passarinho está cantando. Seria o graúna. Então, ó, então eu vou ter meio sangue large white e meio sangue Landrace. Eu vou chamar isso aqui de B e vou selecionar fêmeas. Tá? Então, como é que eu fecho esse cruzamento, então? Então, eu vou pegar o macho A e acasalar com a fêmea B. Então, vocês estão vendo que eu misturei o sangue de todo mundo aqui. Então, ele vai ser o quê? 1/4 de cada um deles, né? Então, vai ser 1/4 de Duroc, 1/4 de Hampshire, 1/4 de Large White e 1/4 de Landrace. Então, vocês estão vendo que qualquer tipo de cruzamento que eu faça sempre vai dar a soma. Então, 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4 igual a 1, né? Meio mais meio, enfim, tá? Então, isso aqui é o que eu queria mostrar para vocês nessa parte de cruzamento, tá? Depois nós vamos continuar mais um pouquinho na parte eu vou mostrar algumas figuras para vocês do PowerPoint, tá? Bem, eu preciso explicar uma coisinha para vocês, é que na aula passada a gravação falhou, então eu estou montando uma outra aula para passar para vocês, tá? Então provavelmente vocês vão notar algumas diferenças que houveram, né? Tá? Mas o que eu vou mostrar para vocês é que nós já vimos, né? Tá? Que nós estamos dentro do capítulo 4, falando de raças e cruzamentos. Então, quando eu mostrei para vocês ali as diversas raças, né? E os tipos de cruzamentos mais utilizados na suinocultura, nós vamos rever isso agora, tá? Então, eu vou passar para vocês, tá? Então, essas aqui, ó, são as principais raças que nós falamos, né? Então, aqui estão todas elas, ó, o Duroc, o Hampshire, o Large White, o Landrace, o Essex e o Pietran. São as 6 principais. E aqui há outras raças, né, que nós vamos, tá? Então, isso aqui tudo nós já vimos, tá? Eu vou passar rapidamente. E estou disponibilizando também esses slides para vocês aí, né? Então, eu vou passar rapidamente até chegar na parte de... Então, nós falamos que raça é um conjunto de animais de mesma espécie, aquela coisa toda, né? Tá? E falamos também que as diferentes raças se distinguem pela cor da pelagem, forma e tamanho das orelhas e pelo perfil cefálico, tá? Então, tem muita raça, mas... E aqui o exemplo de perfil, né? Tá? Aqui um perfil retilíneo, né? Então, o perfil é a linha que vai da linha dos olhos até a ponta do focinho, né? Então, aqui tem um perfil retilíneo, aqui um subcôncavo
e aqui um ultracôncavo, né? E aqui, com relação ao tamanho das orelhas, né? A orelha asiática, a orelha ibérica e a céltica. Então, as diferentes raças, lembra-se que eu falei para vocês que duas raças brancas, uma tem orelha em pé e a outra orelha deitada, né? Então fica fácil de distinguir as raças, né? Tá? E, lógico, que nós falamos dessas raças estrangeiras aí, que, então, falando do Large White, veja, são raças que são selecionadas desde 1884. Então, se você somar 16 com 21, dá 137 anos de seleção, né? É por isso que a gente utiliza mais as raças estrangeiras, porque elas foram muito selecionadas, né? O Landraça, 1896, é mais nova, né? Tem só 125 anos, né? Tá? O Duroc, 1872. Então, são 38 com 21, são quase 160 anos, né? Tá? Então, o Duroc, a característica dele, como nós comentamos, é uma raça, é uma carne de excelente qualidade. Tá? E aqui o Pietran. Pietran é essa raça doida aí, cheia de músculo e coisa, mas tem aquele problema da carne, né? Que eles têm um gene alotano, que é a síndrome do estresse suíno, né? Então, são animais muito sensíveis. Então, se você manejá-los de uma forma inadequada ou tiver um ambiente com muito calor, provavelmente você vai ter problema com essa raça. Tá? O Hampshire, nós comentamos aqui, e comentei também lá na apresentação que os animais têm a carne DFD, Dry, Firm e Dark, ou seja, uma carne meia dura, sabe? Então, uma carne mais escura. E o consumidor prefere uma carne mais, vamos dizer, mais clara, não clara, né? Mais vermelhinha, né? Tá? E o Duroc tem essa característica, né? Tá? Então, é isso aí. Então, é uma raça relativamente nova, né? 1904. E a raça Wessex? A raça Wessex, ela é uma raça muito rústica. Então, tanto que lembra-se que nós falamos do Ciscal, né? Então é uma raça que se dá bem nesse tipo de ambiente aí, né? Tá? E essa raça chinesa que nós comentamos, que a grande vantagem dela é a, a taxa de ovulação, número de tetas, né? Tá? E ela é uma raça muito precoce, ó. Idade à puberdade. O que é puberdade? É quando a fêmea começa a ovular. Então, na Meishan é 115 dias, tá vendo aqui, ó? Enquanto no Large White é igual a 180 dias, ou seja, 6 meses, 6 ou 7 meses, né? Talvez até mais, tá? Então, o número de teta 17 contra 14, tamanho da leitegada 15 contra 10, e assim vai, né? Tá? O grande problema dessa raça aqui é justamente isso aqui, ó. Taxa de crescimento, ó, 381 gramas por dia, enquanto que o Large White é 724. Então, lembre-se que algumas raças ela tem muitas vantagens, mas também tem desvantagens, que é o caso dessa raça Meishan. Então, eles estão pensando essa capacidade reprodutiva dela e tentando aumentar o número de leitões por leitegada, né? Tá? E tem uma empresa, a Penarlan, que realmente faz esse tipo de cruzamento, né? Tá?
Então, pega um pouquinho de sangue do meixão e consegue aumentar o número de leitões por leitegada, tá? Então, idade para atingir 80 quilos, 220 dias na meixão e 150 no large white. Então, quando você cruza, então, você consegue, tá? E outras raças, né, que são pouco conhecidas aqui no Brasil, quase não existem, né? Essa aqui é americana, essa aqui é francesa, o Berkshire é também inglesa, e o Chester White também é inglesa, né? Tá? E falando das raças nacionais, né? Piau, Pirapitinga, Nilo, Caruncho, Tatu, Pereira, Rabo de Peixe, Cimental, Casco de Mula, enfim, tá? Então, quando a gente faz cruzamentos, a gente tenta aumentar o tamanho da leitegada. É lógico, não pode aumentar muito também, né? Senão os leitões nascem com baixo peso e ficam poucos viáveis. O que é um leitão viável? É aquele que é desmamado com peso bom, né? Se você pegar leitões muito pequenos, eles se tornam refúgio, né? O que é o refúgio? Aquele leitão que destoa dos outros, né? Então, às vezes tem 9 leitões num peso bom e tem um pequenininho, né? Então, a gente chama isso de refúgio, tá? Qualidade da carne, muito importante, né? E eu citei aqui o exemplo do Duroc, né? Que ele melhora muito a qualidade da carne dos animais, tá? Ele tem aquele problema de ter uma conversão alimentar um pouco maior, mas ele compensa pela qualidade da carne. E resistência a doenças, né? A gente sabe que as raças, o porco caipira, ele é muito resistente a doenças. Então, a gente pode utilizar isso também, né? Tá? Então, aqui, com relação ao tamanho da leitegada, quem entende um pouquinho de grandes leitegadas levam a novos desafios, tá? Então, você tem que, enfim, melhorar também, né? Tá? Tamanho da leitegada, qualidade da carne e, finalmente, cruzamentos, né? Então, o conceito, a gente falou do mestiço, né? E as raças da linha paterna, que seriam o Duroc, o Hampshire e o Pietran, da linha materna, o Landrace e o Large White, e o Essex, que poderia entrar aí, mas ele, por causa da carcaça, eles acabam sendo, diminuindo muito a utilização do Essex. Então, aqui é o cruzamento simples, né? Eu não coloquei aqui o absorvente, mas eu vou, quando eu publicar o PowerPoint, já vou colocar, tá? Então, aqui eu já comecei com cruzamento de simples industrial de primeira geração. Então, aqui você poderia fazer uma linha paterna. Você pega o macho Duroc e acasala com a fêmea Hampshire. Então, você tem a primeira geração, que é meio sangue de cada um, né? Tá? E o retrocruzamento? O retrocruzamento você vai utilizar aqui, ó. Nós utilizamos duas raças, né? Simplesmente, a primeira geração, acabou. Aqui a gente chama de retrocruzamento, em que a gente vai mudando Então, você pega o macho Duroc, acasalar com a fêmea Large White, aí você tem a primeira geração aqui meio a meio, depois você troca o macho, você entra com o macho Large White, então ele vai ser casada com a fêmea meio sangue, então ele vai ser 1/4 de Duroc, 3/4 Large White, como nós mostramos ali no quadrinho, né? E fecha o cruzamento aqui com o Duroc. Então, o macho que você começou, você termina. Então, chama-se retrocruzamento, tá? E eu fiquei de mostrar para vocês o efeito dos cruzamentos na produção, né? Então, quando você usa um cruzamento simples, porcentagem de aumento sobre as raças puras
Isso aqui em leitões desmamados por fêmea por ano. Então, você tem um acréscimo de 5 a 10%. Então, só de você fazer o cruzamento simples, você tem um acréscimo de 5 a 10% no número de leitões desmamados, em relação à raça pura, né? O reto cruzamento ou triplo cruzamento, você tem um aumento de 10 a 15%. Então, por exemplo, uma raça pura que produz 10 leitões por parto, casá-la com uma outra que produz 10 leitões por parto, você com certeza vai ter 10,5 até 11 leitões por parto na primeira geração. Né? E aqui, ó, um exemplo, né? Por exemplo, a raça pura A, poderia ser qualquer um, Lajoite, Landrace, enfim. O tamanho da leitegada, 8,5. Da raça pura B, 9,5. Quando você cruza os dois, você consegue aí 10 leitões por leitegada, só de fazer o cruzamento. Então, quando vocês visitarem granjas comerciais, vocês provavelmente não vão encontrar animais de raça pura, tá? E aqui um outro exemplo, né? Raça pura A deu 8,75, outra 9,75. Quando você cruzou as duas, foi para 10,25 tamanho da leitegada. Então, o cruzamento em suinicultura é muito benéfico. Tá? Então, vocês criar raça pura, tá? E aqui o triplo cruzamento, né? Então, você pega aquela F1 que nós vemos lá em cima, tá vendo? Cadê o F1? Então, você pode pegar essa F1 aqui, ó, você cruzou a fêmea Landrace com o macho Lajoite. Então, você tem uma linha materna, né? Então, você vai acasalar o Duroc, nesse exemplo aqui que eu estou dizendo, ó, com a F1. Então, qual que é o grau de sangue dos filhos aqui? Meio Duroc, 1/4 de Landrace e 1/4 de Lajoite. Então, isso aqui, a F2 vai ter esse grau de sangue, metade do pai e 1/4 de cada raça que foi feita. Tá? Então, basicamente, a divisão seria essa daí, né? 50% de sangue do Duroc, 25% de Lajoite e 25% de Landrace. Tá? Para figurar. E aqui, ele usou o mesmo tipo de cruzamento, só que colocou um Hampshire, que vai ser a mesma coisa, né? Hampshire, Landrace e Lajoite. 1/4 de Landrace, 1/4 de Lajoite, meio de Hampshire. Depois nós falamos dos machos e fêmeas meio sangue, né? Então você pega uma linhagem paterna, que é meio Duroc, meio Hampshire, pega uma linha materna, que é meio Landrace, meio Lajoite, e fecha o cruzamento, né? Então você vai ter aqui 1/4 de cada sangue, né? Certo? Então, seria isso daí, tá? E também, que eu não coloquei ali na lousa, seriam os híbridos, né? O que é um suíno híbrido? Na realidade, quando você fala em híbrido, você fala em, por exemplo, você acasala animais de espécies diferentes. Por exemplo, você pega um jumento, acasala com a égua, o jumento é uma espécie, a égua é outra espécie. Quando você acasala, você tem os filhos que são inférteis, tanto o burro como a mula, né? E nesse caso aqui, a gente chama de híbrido, né? E nesse caso aqui, a conotação é outra. Quando você pega em suínos híbridos, você faz uma mistura de raças, né? Tá? Então, como exemplo aqui, ó, eu vou pegar 3 raças pai. Então, você pega o Duroc, o Pietran e o Hampshire. Então, você tem aqui meio Hampshire, 1/4 Duroc, 1/4 Pietran, e você seleciona aí
machos, né? Da linha paterna, tá? E você pega mais simples, né? Você pega, por exemplo, o macho large white e a casala, a famosa F1, né? Você tem metade do sangue de large white e metade de sangue de landrace, e você coloca um duroc, por exemplo, tá? Então, você vai selecionar as fêmeas aqui, ó. Então, vai ser meio duroc, um quarto landrace e um quarto large white, que é a linha materna. Depois você junta tudo isso daí, ó, tá? O que vai dar isso aí? Então, vai ser um quarto Hampshire, tá? Por que é um quarto Hampshire? Porque ele dividiu esse sangue aqui por dois, ó, um quarto. Por que é um oitavo Landrace? Porque ele era um quarto aqui, ele passou para um oitavo. O Duroc, um quarto mais meio, ele é 3/8. Lembra daquelas continhas, né? Que está faltando aqui o Landrace. O Landrace já falei. O Larjoite, que era um quarto, passou para um oitavo. Então, se você somar todos esses sangue aqui, você vai ter a soma de um, né? Um quarto não é igual a 2/8? Então, você tem aqui 2/8, então é 2, 3, 4, 7, 8. 8/8. Então, sempre vai dar um, tá? Aqui não dá um também, ó. Meio mais um quarto mais um quarto. Aqui não é meio mais um quarto mais um quarto. Então, você faz essa mistura aqui. É lógico que esses animais aqui, eles serão destinados apenas para abate, porque eles pega as características boas de cada raça aí. É lógico que genética tudo é possível, né? Às vezes você pega um pai bonitão e uma mulher bonitona e nasce uns filhos tudo feio, né? Isso é possível, né? É difícil, mas é possível, tá? Então, esse macho aqui, ó, seria a mistura desses três aqui, ó. Ele tem mais, só que aqui ele tem um pouquinho mais de sangue do rock, né? Provavelmente meio sangue do rock e essas pintinhas aqui do Pietran e um pouco do Hampshire, né? Tá? Então é isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. E como como nós dissemos para vocês, houve um problema na gravação da aula, então vocês vão ver algumas diferencinhas aqui, mas muito poucas, né? Porque eu tentei colocar o que nós falamos na aula do dia 22, né? Logo depois do 21 de abril, tá? Então, quinta-feira estaremos de volta, tá? E uma boa noite para vocês e fiquem todos com Deus e vamos para frente que atrás vem gente, tá? Um abração.